Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos do Exército de São Miguel Arcanjo, hoje avançamos para mais um passo nessa jornada espiritual estruturada. Um verdadeiro plano de desenvolvimento de longo prazo de nossa alma. Na nossa consagração, nós pedimos a São Miguel Arcanjo que nos defenda na hora da nossa morte. E hoje, com Santo Afonso, vamos encarar de frente duas realidades que exigem maturidade espiritual. Primeira realidade, a morte do pecador que adiou a sua conversão. Segunda realidade, os sentimentos de quem, na hora final, percebe que nunca quis pensar seriamente no seu fim. Meus irmãos, não é terrorismo espiritual, é gestão do risco eterno. É a escolha entre o bem e o mal. É São Miguel tirando a gente da zona de conforto. E Santo Afonso nos diz, buscando uma palavra da Sagrada Escritura, no livro de Ezequiel, que diz: sobrevindo a aflição, procurarão a paz, e não a encontrarão. Virá confusão sobre confusão. E o que isso significa, meus irmãos? Isso significa que o pecador foge da ideia da morte a vida inteira, não é mesmo? Ele vive como se fosse eterno aqui na terra. Empurra com a barriga todo o tempo a sua conversão. E o que é mais engraçado, que o pecador, e a gente não se exclui dessa categoria como pecador, o pecador fecha contrato com o pecado. É como se fosse uma renovação automática sem análise crítica. É a verdadeira comodidade. A pessoa se acostumou com o pecado, mas na hora de fugir dele, ele não consegue. Mas quando chega a hora, não tem fuga. A consciência aperta, os pecados aparecem como verdadeiras cobras nos picando. E a alma entra em pane, entra em confusão e vem aquele medo. Não é Deus que nos confunde, meus irmãos. É a própria vida mal vivida que cobra a fatura no final. E aí vem um pacote de angústias. Na hora de nosso fim, tudo desaba ao mesmo tempo. O anúncio da morte, a separação de tudo amado, de tudo que a gente ama de forma desordenadamente. Vem o remorso, vem o tempo perdido, aquela sensação que não tem mais tempo para recuperar, aquela sensação que o tempo é curto, o medo do juízo particular, o risco real de condenação. Acredito que muitos passaram por isso na pandemia. Por isso acredito que muitas das conversões que acontecem hoje em dia vêm reflexo da pandemia. Que as pessoas realmente acordaram para a vida e perceberam que a morte pode vir a qualquer momento, independente da pessoa, de classe social, condição física ou idade. Santo Afonso chama isso de uma perturbação terrível que oprime o espírito da pessoa. Nessa confusão, a pessoa até chora, promete e a pessoa implora, mas não consegue uma conversão profunda, porque a mente dói, o coração está duro e a vontade da pessoa está fraca. Santo Afonso nos fala sobre um grande auto-engano. A pessoa tem medo de morrer mal, mas não tem medo de viver mal. Vou repetir, a pessoa tem medo de morrer mal, mas no dia presente ela não tem medo nenhum de viver de forma errada. E a pessoa sempre diz, depois eu me acerto, na hora eu vou me converter porque Deus é bom. Mas Santo Afonso nos lembra, quem lutou contra um vício por anos sabe, mudar exige tempo, hábito, disciplina espiritual. Como que alguém sem oração, sem virtude, sem combate, vai se converter em minutos? Como, meus irmãos?
Mas não é impossível. Vide o exemplo de São Dimas ao lado da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que se converteu nos últimos momentos da vida. E Jesus lhe prometeu que encontrará no céu. Mas não vamos nos arriscar, meus irmãos. Não vamos pensar que podemos ser, e todos podemos ser igual São Dimas. É muito temerário fazer isso um modelo operacional. Por mais que saibamos o juízo final, por mais que a Igreja Católica nos ensine sobre o juízo final, o juízo de Deus é um mistério. Então, se vamos errar jogando para cima, vamos fazer o melhor, sempre o que há de melhor para Deus. Santo Afonso nos diz que o ataque do demônio é aquele ataque no final de nossa vida. Ele vem com todas as forças neste momento. Na hora da morte, Santo Afonso nos diz: os demônios cercam a pessoa que está morrendo de forma forte, ordenada, para nos retirar da glória de Deus. É a última chance dele de ele arrastar a nossa alma. E eles começam a sussurrar que Deus não vai te perdoar, para gerar um medo. Mesmo você tendo confessado, ele vai falar para você que a sua confissão não foi bem feita, foi mal feita. E ele vai te dar uma desesperança, vai te provocar uma desesperança muito forte. Enquanto isso, os pecados nossos se apresentam dizendo: somos a tua obra, vamos contigo ao tribunal. Porque é nesse momento do juízo particular que Deus nos dá plena consciência de tudo que fizemos. Nós mesmos vamos ver o nosso julgamento, a nossa balança. É uma guerra espiritual no ponto máximo, o último momento nosso aqui na Terra. E a pessoa que tem a dureza no coração, a pessoa que deixou o coração se endurecer por anos, tende a morrer de forma endurecida. Sente medo, ele sente sim, mas não consegue amar, não consegue arrepender-se de verdade por causa do seu coração endurecido. A pessoa se acostumou ao pecado, brincou com a graça de Deus, desdenhou a graça de Deus, que Deus é paciente, que Deus respeita a sua escolha. Agora, Santo Afonso nos pede um exercício mental. Imagine uma pessoa doente com poucas horas de vida, com aquele corpo cansado, respiração difícil, dor, fraqueza, confusão, suor frio, forças acabando. É a maior desgraça, não é a dor física da pessoa, mas é estar à beira da morte e a alma estar vazia, sem o hábito de se encontrar a Deus. Aí começa uma fuga de verdade. Enquanto todos correm atrás de remédio, médicos, soluções, ninguém tem a coragem de dizer para essa pessoa: é hora de se preparar para Deus, meu irmão, é hora de se confessar. Ficamos a todo momento, claro, é válido lutar pela nossa vida, mas a gente não pensa em se confessar. Quando finalmente alguém diz e a ficha cai, a pessoa terá que deixar tudo, a casa, amigos, projetos, festas, planos, e percebe que a alma não tem musculatura, não tem força espiritual para se converter. Agora, olhe para si mesmo, meus irmãos. Se hoje alguém te dissesse: organize tua casa porque vais morrer e não viverás, como estaria tua alma hoje? Como estão os seus pecados? Eles estão alimentados? Você alimenta os seus pecados? Você adiou as mudanças necessárias? A vida montada você monta a sua vida como se fosse eterna? Aqui na Terra, quando você estivesse aqui na Terra o tempo todo, você acumula bens pensando que você vai ficar com eles até o final da vida aqui na Terra? Mas Santo Afonso é direto. Quem deixa para se converter na hora da morte corre o risco extremo de não conseguir. Hoje Deus fala: hoje ainda dá tempo, hoje ainda tem os sacramentos, hoje ainda você tem lucidez, hoje ainda você tem uma direção, uma conversão real. Vamos fazer um propósito de hoje rezar antes de dormir.
São Miguel Arcanjo, não permitais que eu morra em pecado mortal. Ajudai-me a preparar desde hoje uma boa morte. Feche os olhos, respire fundo. Deixa que a graça de Deus entre em seu coração. Imagine agora Jesus te perguntando: meu filho, se fosse hoje, você está vivendo como meu amigo? Está lutando contra o pecado ou você está negociando com ele? Agora reze devagar. Senhor Jesus, eu não quero ser pego de surpresa na hora da morte. Hoje eu entendi o perigo de adiar a minha conversão. Tente piedade de mim, meu Senhor. Dai-me a graça de começar hoje. Dai-me uma vida de amizade com Deus, pois eu prefiro 1000 mortes a morrer em pecado mortal. São Miguel Arcanjo, defendei-me no combate, especialmente na hora da minha morte. Virgem Santíssima, Mãe da Misericórdia, rogai por nós agora e na hora de nossa morte. Amém. Encerramos com o exorcismo de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço a todos, nos vemos amanhã e fiquem todos com Deus.